não fez um convite descuidado ou impensado. Hoje nós não vamos dar continuidade na série de Apocalipse. Nosso objetivo aqui hoje será como todos os anos, sempre que a gente está se aproximando da escolha do nosso conselho de líderes, da diretoria, sempre trago uma mensagem voltada para essa perspectiva da liderança na igreja. E isso exatamente para que a gente possa nos manter bíblicos. E assim, fazer escolhas bíblicas, líderes bíblicos guiarem a igreja biblicamente. Por isso a nossa mensagem hoje é: uma igreja é reflexo de seu líder. Nós precisamos compreender que o papel da liderança, ela é extremamente importante em qualquer organização. A forma como essa liderança lidera determina o rumo dessa organização. Isso em qualquer instituição. Assim que funciona. Na igreja não é diferente. No entanto, precisamos entender que a liderança da igreja não é mérito da opinião da igreja. Do povo que diz assim: eu quero um líder assim, eu vou escolher dessa forma, eu vou fazer assim. Porque é por esse motivo que nós estamos vivendo uma crise nas igrejas. Pois os líderes, eles são reflexos, muitas vezes, de anseios pecaminosos do povo. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, a gente não vai lá não, vou só fazer a citação do texto. 2 Timóteo 4, 3 e 4, depois você confere. O apóstolo Paulo faz um alerta dizendo que nos últimos dias viriam tempos complicados. E que os homens ajuntariam para si mestres conforme suas próprias cobiças. E ele continua dizendo: como que sentindo coceira nos ouvidos, vão se rodear de mestres, conforme o que eles querem ouvir. E pode ter certeza, meus irmãos, se eu aqui na internet abrisse a igreja que cultua plantando bananeira, pelo menos uns 10 membros eu teria. Imagina, a igreja que cultua plantando bananeira. As coisas mais bizarras, só é pesquisar na internet, você vai ver as coisas mais bizarras e esquisitas do mundo. Coisas terríveis. E às vezes, lotado de gente. E por que isso acontece? Porque aquelas pessoas estão buscando alguém que diga o que elas querem ouvir. Se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças. E é interessante que essa liderança, então, ela vai, já que ela foi escolhida porque fala o que o povo quer ouvir, ela liderará conforme o que o povo quer ouvir. No fim das contas, quem lidera são as pessoas. A liderança é apenas uma coisa que está ali para fazer acontecer aquilo que o povo quer. E a gente precisa entender que a liderança da igreja do Senhor Jesus não é assim. Mas ela é definida biblicamente. Não é um anjo que desce do céu e diga assim: esse aqui, bota o dedo assim, olha, ai, sai uma luz. E o cara, não. Mas a palavra de Deus nos orienta. E é interessante nós entendermos. Isso a gente já estudou outros anos, sempre que eu trago esse assunto à tona. Nós precisamos entender que as características de uma liderança bíblica não diz respeito à habilidade que esse cara tem de falar em público, de parecer muito bonzão, muito showman, muito engraçadão, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o caráter daquela pessoa. As características bíblicas da liderança, inclusive eu até fiz uma conta, não sei se vocês lembram, no estudo que eu trouxe eu fiz uma conta, o número de características, e transformei em porcentagem.
E o resultado que a gente chegou é que 4% de todas as características descritas de um líder, de uma liderança espiritual de uma igreja, 4% apenas, que equivale a 2, diz respeito à habilidade de ensino. Conhecimento e habilidade de ensino. Todas as 96% das características dizem respeito a caráter. É assim que Deus escolhe suas lideranças. O que tem acontecido hoje é que igrejas escolhem líderes porque o cara é empresário, porque tem dinheiro, porque é político, porque sabe falar em público, porque é camarada de todo mundo, porque todo mundo gosta, é da galera, facilita tudo para todo mundo, é aquele cara bem apessoado. Essas são as características que faz o povo escolher líderes nas igrejas hoje em dia. O jovenzinho tem a habilidade de falar em público, fala bem, aí você pega o jovenzinho, manda para o seminário, não sabe o caráter do cara, não sabe a maturidade dele, não sabe o compromisso que ele tem com Cristo. Ele faz o que não sei o que lá no seminário, volta para dentro da igreja depois de 4, 5, 6 anos, ninguém sabe mais nem quem é o cara, quem enviou ele não sabe mais nem quem ele é, aí ele entra dentro da igreja e começa a liderar a igreja, só porque tem um bacharelado, porque tem um certificado. As pessoas não conhecem o caráter daquela pessoa. Significando dizer que a liderança de uma igreja não significa certificado. Faz parte? Faz. É interessante? É. Mas não é determinante para ser líder de uma igreja, para liderar uma igreja. O caráter é determinante. Extremamente importante. Isso é tão necessário que a gente vai ver agora em Tito as recomendações da escolha de uma liderança e os efeitos da escolha da liderança na igreja. Abram suas Bíblias lá em Tito, capítulo 1. Do verso 1 ao verso 4, nós já lemos aqui no princípio, o apóstolo Paulo faz as suas saudações. Ele se apresenta, Paulo, a servo de Deus, apóstolo de Cristo. Escreva a Timóteo, meu amado filho na fé, a Tito, meu amado filho na fé. Tito era um jovem líder, com uma missão dada por Paulo, treinado por Paulo, conviveu com Paulo. E no verso 5 nós vemos a descrição da missão que Tito tinha, dada por Paulo. Quando nós vemos no verso 5 do capítulo 1 o seguinte: foi por esta causa que deixei você em Creta, uma ilha, uma região. Por que causa Paulo deixou Tito em Creta? Ele continua dizendo: para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então, Paulo já tinha dado início a um processo de organização daquelas igrejas. Mas Paulo deixa Tito em Creta para pôr em ordem as coisas restantes, significando para nós que a obra do Senhor, ela tem uma ordem, ela tem uma organização. A igreja não é um amontoado de gente, cada um fazendo o que quer. Não é assim. A igreja é um grupo de pessoas com um ponto em comum: lutar pelo evangelho e viver o evangelho. E elas vivenciam essa experiência de modo organizado, como comunidade. O problema de Israel é que Israel, no período dos juízes, o texto de Juízes diz que cada um fazia o que dava na telha, porque não tinha rei em Israel. Uma igreja sem liderança é uma igreja onde cada pessoa faz o que quer. E é necessário haver regras, haver ordem. Não é assim que você faz na sua casa? Não é assim que você faz na empresa? Qualquer estrutura organizacional precisa ter normas, ordem, regras.
A igreja não é diferente. Então a igreja não é a sua cara. A igreja é o que tem que ser, como comunidade. E nós devemos nos submeter à comunidade. E então a primeira parte da missão era pôr em ordem as coisas que ainda faltavam ordenar. E a segunda era, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Então, Tito, você vai prescrever presbíteros, você vai ordenar presbíteros, você vai indicar presbíteros. Conforme sua cabeça, não. De acordo com a prescrição que eu fiz a você. Eu te orientei como fazer esse processo. O que são presbíteros? Episcopos. Líderes. São modelos do rebanho, guias, professores, líderes espirituais, aqueles que pastoreiam o rebanho. E aí você pode dizer, mas espera aí, presbítero e pastor é a mesma coisa? Algumas tradições evangélicas entendem como termos intercambiáveis. Pastor e presbítero é a mesma coisa. Outras tradições fazem alguma diferença quanto a isso. Para mim, a minha compreensão, não me importa se você faz distinção ou não. O fato é que pastorear é um dom, um chamado. Cuidar de gente. A diferença entre presbítero para diácono é que o diácono é chamado a servir com as mãos propriamente. Não propriamente, ele não pode ensinar, pode. Mas o presbítero, a diferença entre eles é que o presbítero tem que ter capacidade de ensino. Ele tem que ter habilidade de ensino, é o que diferencia os dois. Então um é chamado a ser o serviço e o outro é chamado ao ensino. Na minha concepção, dentre essas características dos presbíteros, você tem os presbíteros que se afadigam no ensino e na condução do povo, como líderes que pastoreiam o rebanho. E nesse caso, o líder pastor é o presbítero pastor. Ele é presbítero, mas é pastor. Ele possui um dom do pastoreio, do cuidado. Ah, então os outros não vão cuidar de gente? Não vai cuidar de gente também, do mesmo jeito. Mas existe uma pequena diferença aí, que muitos tentam nominar qual é, delimitar, e é assim, realmente, de fato, é complicado a compreensão e a delimitação clara disso nas Escrituras. Eu não me preocupo muito com essa delimitação, porque se você parar para observar, na nossa igreja, nós temos presbíteros e diáconos. Como eu já falei, eu sou um presbítero, um pastor presbítero. Mas, por exemplo, os nossos irmãos que normalmente são aqueles irmãos a quem eu confio o ensino, em alguns momentos aqui da igreja. Por exemplo, nosso irmão Renato, Silas, Estefânio, Tom também. São irmãos que eu confio o ensino. Entrego o púlpito na mão deles. Se nós assumíssemos um modelo presbiteriano, vamos dizer assim, de multiplicidade de presbíteros, eles seriam presbíteros. Os outros seriam diáconos e eles seriam presbíteros. Por causa da habilidade de ensino. E da função de ensino, delegada, atribuída e vista. Certo? O grande problema é porque tem igreja que quer nominar tudo. Aí você tem primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, quarto tesoureiro, quinto carimbador, evangelista de primeiro grau, evangelista de segundo, profeta, apóstolo, mestre, não sei o quê. Meu amigo, é tanto nome de tanta gente, tanta constituição de cargo, que você diz assim, rapaz, deixa eu entender com o que eu estou falando. É com o Papa que eu estou falando, né? Gente, não é isso que importa para a igreja de Cristo. É o exercício desses dons. Não importa se o cara é chamado de presbítero ou não. Ele está cuidando, ensinando, guiando. É um presbítero. Está comandando a igreja, dando uma direção, responsável pelo ensino, pela doutrina da igreja, e se entregou, se afadigando a isso, ele é um pastor.
Se a gente ficar se preocupando em definir cargo, a gente perde a essência da multiforme graça de Deus, que é o serviço. O que nós devemos nos concentrar então é entender que também não é todo mundo que é chamado à liderança. Porque quando Paulo diz a Tito, constitua presbíteros conforme eu prescrevi a você, ele vai então descrever uma série de características desses líderes. E aí você diz, é porque são cidadãos de primeira classe do reino de Deus? Não. É porque são pessoas que exercerão uma função que não é chamado de todo mundo. E que não é porque são cidadãos de primeira classe. É porque sobre eles repousa uma capacitação e uma cobrança maior de Deus. Entenda isso. Liderar não é bônus. Liderar é responsabilidade. É ônus. A visão de mundo é equivocada, de que liderar é aquele que é servido. A visão bíblica é de liderar é aquele que se entrega pelo restante todo. É aquele que serve. É aquele que gasta a vida dele. Isso é liderança. Isso eu digo muito para os líderes dos ministérios aqui na igreja. Está aqui nossa irmã Janaína. Se faltar todos os intérpretes aqui, ela vai ter que ficar os 2 cultos aqui interpretando, sem parar. E eu tenho certeza que ela faria isso. Todos esses anos de ministério, eu vejo isso na vida dela. Isso é o ônus da liderança. Qualquer liderada aqui, intérprete, pode muito bem dizer, não vou hoje, não estou afim. Mas ela não pode fazer isso. Se ela fizer isso, ela quebrou exatamente o perfil, a responsabilidade de liderar. É óbvio que eu estou me referindo aqui a uma liderança de um ministério, de um serviço específico. Não estou falando de liderança espiritual da igreja. Mas quando eu me refiro agora à liderança espiritual da igreja, meu amigo, o bicho pega mais ainda. Porque eu não estou falando de um serviço. Se ela falhar, qualquer líder falhar aqui, eu tenho que tocar, cantar, pregar, interpretar e fazer o que for para que a obra avance. E não tem desculpa para mim não. É ônus. Por isso então, é necessário identificar na vida do líder espiritual da igreja, das lideranças espirituais, o agir soberano de Deus sobre a vida dele, que faz evidenciar certas características que tornam ele útil para a obra que Deus chama para ser feita. A primeira, segundo o verso 6, eu vou só explicar essa. O restante eu não vou explicar, eu já expliquei em outras pregações, mas porque não vai ser o foco da mensagem explicar cada uma detalhadamente. Mas vou explicar só a primeira, que é a mais importante. Alguém que seja irrepreensível. O que é alguém irrepreensível? É alguém que tem moral para repreender sem ser repreendido. Imagina eu tomando uma meropeia, cachaça. Chego para o irmão e digo assim, meu irmão, que é isso, cara? Viciado em jogo, rapaz, jogando o jogo do bicho aí, acabando com tuas coisas aí, tua vida, rapaz, para com isso. Aí ele vai olhar para a minha cara e dizer, e você, cachaceiro? Já era, acabou a irrepreensibilidade do pastor. Ser irrepreensível não é ser sem pecado. Se você morar comigo, você vai ver meus pecados, mais claramente. Enquanto a igreja vai convivendo comigo, a igreja vai ver meus pecados. Por isso que se eu chegar e disser, meu irmão, pare de pecar, seu pecador, ele vai dizer, e você que é um pecador? Eu disse, eu sou mesmo. Irrepreensibilidade não é ser sem pecado. Irrepreensibilidade é ter moral para dizer, para, e o cara não olhar para a sua cara e dizer, e o quê? E o quê? E essa característica é a característica mais revoltante para quem está errado. Sabe por quê? Olha a vida de Daniel. Irrepreensível. Os caras doidos para pegar ele. Inventaram uma lei para pegar Daniel, por orar muitas vezes, mais do que a lei mandava. Olha só, pegou o cara numa coisa que você diz, meu Deus do céu, é porque quer pegar mesmo. E é assim, gente.
Você, como liderança, se assumir uma postura irrepreensível, não por sua força, mas por ação de Deus, soberania de Deus, que te chamou, te tornou e disse assim: agora você vai botar a sua cara lá na frente, e você vai apontar o dedo e seguro, porque vão querer apontar de volta, mas você vai sustentar, porque esse é o seu chamado. Vê lá João Batista, raça de víboras. Ninguém podia dizer nada de João Batista. A única coisa que chamava de João Batista era de doido, que andava no deserto gritando e vestindo pano de saco. Tentaram acusar Paulo também, os falsos apóstolos. Paulo foi lá e mostrou: isso, agora me acusem. Porque, gente, quando você combate o pecado, as pessoas vão querer tirar a sua moral, dizendo que, e você? Por isso que a irrepreensibilidade é uma característica necessária da liderança. Não escolha líder com rabo preso. Você escolheu líder com rabo preso, a igreja quebra espiritualmente. Pastor, terceiro casamento, segundo casamento. Um cara desse nunca prega contra o divórcio. Ele tem rabo preso. Ele vai chegar para o irmão, resolva o problema do seu casamento, rapaz, olha o perdão que a Bíblia diz, você tem que perdoar. Se você não souber perdoar, você deixa de ser crente, rapaz. Olha o que a Bíblia está dizendo. E você, pastor, não perdoou sua mulher por quê? Ei, no bucho assim, ó, de baixo para cima. Acaba fica, não tem o que dizer. E pode ter certeza, quando você é liderança espiritual e você começa a lidar com as coisas, não é que você está por cima da carne seca, não é isso, gente, não é arrogância. Não é arrogância, é responsabilidade de chegar e dizer: isso está errado, para com isso. Responsabilidade sua. O que é que Ezequiel diz? Se você vê o justo fazendo alguma coisa e você não avisa e ele morre, Deus cobra o sangue dele de você. A Bíblia é clara com isso. Imagina o pastor, se ele foi chamado para isso, especificamente para isso. Imagina as lideranças da igreja, se foram chamados especificamente para isso. Qualquer um aqui pode ver o irmão e ficar assim. Mas se um diácono, um presbítero, um pastor vê e faz de conta que não está vendo, ele está indo contra o próprio chamado que Deus deu a ele. Diretamente, conscientemente. Então onde é que está o bônus nisso? Muita gente deseja porque acha que tem bônus. Mas é chamado de Deus, é vocação de Deus. E o que a igreja faz é somente observar e dizer: eu vejo na vida daquela pessoa isso. Comprometimento com a obra de Deus, ele ama a igreja, ele luta pela fé, ele tem habilidade de ensino. Eu vejo isso na vida dele. Por isso que ele diz aqui, ele continua dizendo: marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, é interessante, né? Parece ser intercambiar, falou presbítero, agora falou bispo. É como se fosse, parece ser. A grande questão é que a palavra bispo está muito ligada a supervisor. A ideia de supervisão. É o pastor de pastores, o líder maior de uma igreja. Não nessa compreensão que tem aí de bispo, que tem por aí, bispo fulano de tal, o cara andou assim, parece que está em cima de um... Não. Mas, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, ser apegado à fidelidade com a palavra. Esse é o grande compromisso dele, ser apegado ao ensino correto. Não é ensinar o que o povo quer ouvir, não. É ensinar o que Deus mandou que fosse ensinado.
que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Ou seja, os que querem ensinar coisa errada dentro da igreja, ele vai chegar e dizer, não é assim, o caminho é esse. O caminho é aqui. Vamos por aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo. Então não é o cara cabeção, que se acha teólogo de tudo, que sabe texto adoidado, que diz assim, eu sou o cara. Conhecimento e habilidade de ensino é 4% das características, a maioria é caráter. Então um cara que tem muito caráter, mas não tem habilidade de ensino, pode ser? Também não pode, porque ele vai ensinar o quê? Vai subir aqui e dizer, ok, irmãos, tudo bem? Tá certo. Olhem para mim, eu queria falar para vocês. O pessoal vai dizer, mas rapaz, o cara pregou, não entendi nada do que ele disse. Ele tem que ter habilidade de ensino. É necessário. Por que ele tem que ter essa habilidade? Por que ele tem que ser irrepreensível? Por que ele tem que ter uma vida dessa forma? Verso 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, alguns judeus, que são insubordinados, não se submetem a ninguém. Primeira característica de cabo complicado. Esse cara não se submete a ninguém. Cara cheio de gênio, crânio de Bíblia, sabe de tudo. Aí você diz, quem é o teu pastor? Quem é que te orienta? Não tem não. Preciso não. Pronto, já começou errado. Sabe muito e essa sabedoria dele não serve para nada. Esses aqui estavam dentro das igrejas, insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Ou seja, os caras têm papo, meu amigo. Os caras falam bonito. Os caras falam coisas que, meu amigo, é isso mesmo que esse cara está dizendo. Encanta o ouvido. Eles enganam. É preciso fazer com que se calem. Então, os líderes da igreja precisam ter capacidade, irrepreensibilidade, conduta, vida, conhecimento, para chegar para esses camaradas e dizer, cale a sua boca. E os caras ficam mexendo, mas por quê? Porque nada, olha a sua vida. Você se envolve com o que na igreja, meu companheiro? Você está dentro da igreja só para fazer confusão? Você fica citando, porque infralapsarianismo, supralapsarianismo no quinto ponto do sola, de não sei o que lá. Tua vida, meu camarada. Quantas pessoas tu levasse para Jesus? Como é que tu respeita teus pais? Como é que tu trata as meninas da igreja? Faz o seguinte, tira a fralda, vire crente, amadureça e você vem falar comigo. Para o líder fazer isso, ele tem que ser rochedo. Olha as vezes lá que Moisés foi confrontado. Revolta de Corá. A gente agora vamos fazer nossa própria liderança. A terra se abriu, foi engolido. Moisés, calma, para aí. Para com isso. Porque Deus escolhe a liderança conforme a evidência de sua vida, a evidência espiritual de sua vida, para uma missão específica. E quando diz respeito aos líderes da igreja de Deus, a função é ordenar a igreja, educar a igreja e calar a boca dos faladores de besteira. Por isso a liderança tem que ser irrepreensível, ter conhecimento para aprender a lidar com isso. Porque ele continua dizendo,
é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras. Os caras estavam dividindo a igreja. Era aqueles caras que iam lá, juntavam um grupo de gente e levavam embora da igreja. Com doutrina nova. Ensinando o que não devem. Com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Os caras estão de olho no dízimo daquele povo. Estão de olho, sabe em quê? Na fama, em ser visto como eu sou o líder da minha igreja. Que tua igreja o quê, rapaz? Tu é mordomo. Com a intenção vergonhosa de obter lucro. Então entenda uma coisa. Uma falsa liderança. Hoje em dia, nesse meio reformodinho que a gente está vivendo, a gente tem visto aí muito pastor aí brabão na internet, né? Os barbudos assim, brabão na internet. Porque combatendo pecado. Aí eu estava nessa viagem que eu fiz para o treinamento, eu fui dar um treinamento, e aí eu fui ouvindo um audiobook chamado Igreja é Essencial, interessante. Aí numa hora lá o pastor estava dizendo o seguinte: existe um movimento de pastores, profetas que intensivamente têm denunciado os pecados do mundo e da igreja, das igrejas. Mas eles não têm coragem de confrontar os pecados de dentro da igreja deles. Sabe por quê? Porque eles têm medo de perder o dízimo. É verdade, viu, gente? Tem pastor que no púlpito o bicho é um leão. Quando desce do púlpito é um gatinho. Tá o povo lá em pecado, ele desce do púlpito. Não, deixa para lá. Denuncia o pecado de todo mundo, mas não denuncia o pecado. Essa igreja está fazendo isso, precisamos parar com isso agora. Não quero mais ver isso aqui dentro. Isso aqui está errado. Sabe por que tem medo? Porque tem medo de perder a bufunfa, porque é o povo quem dá o dinheiro. Ele diz: eu vou perder meu salário. Uma pessoa dessa não serve a Deus, serve ao dinheiro. Porque se Deus chama, Ele é quem sustenta. E se é Deus quem sustenta, ficará quem Deus quer, por ouvir a verdade da palavra. Você está vendo como é importante que os líderes tenham ética, caráter, compromisso, para não serem levados com medo do povo. Ah, mas o povo vai me massacrar. Ah, mas o povo vai ficar com raiva disso. Meu amigo, é bíblico. É a verdade de Deus. Vai na fé, meu companheiro. Você foi chamado para isso. Por isso que se o pastor não tiver coragem, ele não fica não. Se você escolher uma liderança que não tem coragem, que não é comprometida com Deus, pouco tempo depois quem está liderando o púlpito é o povo com seus pecados. Porque o líder está com o rabo preso. Por isso que muitos profetas eram mortos. Porque quando a igreja é infiel demais e o pastor prega a palavra e se firma na palavra, eu conheço muitos que a igreja vai lá, ó, não mata o cara não, mas demite ele. Jonathan Edwards foi demitido da igreja. Ele assumiu a igreja e a igreja dava a ceia para todo mundo. Todo mundo tomava ceia, certo, errado, de tudo. Aí ele disse: está errado, a ceia é para crente. Não vamos dar a ceia mais para todo mundo não. Como é, rapaz? Historicamente a nossa igreja dá a ceia para todo mundo, isso é para chamar o povo. Aí se fosse hoje era: isso é amor. Não, isso está errado, isso é antibíblico. E então, show. Tem muitos jovens hoje que dizem assim: eu quero pregar igual a Jonathan Edwards, mas não tem a coragem dele. A igreja caiu, anos depois a igreja chamou ele de volta. Ei, vem cá, que a igreja está... Aí ele chegou lá, pregou um dos maiores sermões. Que todo jovem reformadinho fica: eita, que eu quero ser pregador como o Jonathan Edwards, mas não quer ter a coragem dele, de confrontar o erro. Quer ver as multidões, mas não quer cuidar das ovelhinhas. É igual muito pregador que tem por aí,
Todo final de semana o cara está pregando numa igreja diferente, mas não prega na dele. Oxi. Esse cara não cuida de ovelha não, aí tá lá. As ovelhas têm que viver assim, viver assado. Esse cara já chorou alguma vez com ovelha? Já confrontou e ouviu a ovelha dar uma banana para ele e sair da igreja? Ele já viu alguma vez isso? Talvez não. Mas está lá, bradando feito um leão. A liderança, ela é chamada para cuidar de gente. E cuidar de gente também tem a parte chamada confrontar e fazer calar os hereges. No verso 12 ele diz o seguinte: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. O objetivo da repreensão é corrigir o cara. Ei, meu camarada, para com isso, está errado. Ajeita na tua vida. Verso 14: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras. Aí ele vai falando algo mais específico da doutrina que eles estavam trabalhando. O verso 16 ele diz o seguinte: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. Os caras cheios de coisa bonita na boca, mas a vida deles não mostra a verdade. Vocês estão vendo o contraste entre dois tipos de liderança? Uma liderança que fala coisa que o povo quer ouvir, fala bem, fala bonito, todo político, porque todo mundo gosta do cara, o cara, eita, minha amiga, esse aí se fosse pastor era top. Assim que é hoje. Mas ele é reprovado. Porque do outro lado existe o irrepreensível, que foi chamado para confrontar, para ensinar, para guiar o povo. Capítulo 2, ele diz assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Aí ele volta agora para Tito, aí volta e diz: mas você, Tito, abre o teu olho, ensina o que a Bíblia manda ensinar. Seja diferente. E aí, meus irmãos, olha só, você diz: pastor, ok, entendi o que é escolher um líder. Todo ano você fala sobre isso. Escolher a liderança da igreja, os diáconos, os presbíteros, o pastor. Todo ano você fala sobre isso. E aí? Sabe por que a mensagem é que a igreja é a cara do líder? Porque a atuação desse líder deve mudar a vida da igreja. Deve mudar. Porque quando ele ensina a sã doutrina, não é para a igreja virar uma igreja de cabeção, não. De gente cheia da teologia na cabeça, que cita tudo que é. Pergunta 365 da confissão de não sei o que lá. Eita, eu sei qual é. Parará, panta. O quarto sola. Eita, eu sei. Tulipe, eita. Não. O verdadeiro ensino não enche a cabeça das pessoas. Você pode ter muito conhecimento, mas esse conhecimento só é útil se mudar a sua vida. Se não muda, você é apenas um orgulhoso, um vaidoso, um inchado, que aprendeu só para mostrar que sabe. Porque a verdadeira experiência teológica é a paixão por ver Deus. Todo verdadeiro teólogo, ele é apaixonado por somente contemplar uma faísca divina por meio da mente que queima quando você entende. Isso é a verdadeira teologia. Não é aquela que enche a tua cabeça e você fica: eu sei mais do que o pastor está falando aí, eu estou sabendo mais. Vai tirar a tua fralda, meu camarada. Aí vem, verso 1: ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Aí ele começa agora a dizer qual é o fruto desse ensino. Quanto aos homens idosos,
Aí ele vira-se para os idosos. Qual é o efeito do ensino de um líder para os idosos, os homens idosos? Que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Aí ele vira-se para as mulheres idosas. Qual é o reflexo do verdadeiro ensino na vida delas? Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, ou seja, fofoqueira, nem escravizada a muito vinho, ou seja, cachaceira, que sejam mestras do bem, ensine o que é correto. A quem? Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Por que essas mestras do bem devem ensinar isso às mulheres jovens? Para que a palavra de Deus não seja difamada. O que é que hoje as mulheres mais velhas têm ensinado para a mais jovem? Não dependa de macho, não. Vai depender de macho. Só que as mulheres mais velhas têm ensinado às mais jovens. Menino! Vai ter um menino, né? Tu é doida, mulher. Acaba com isso. Vai te libertar. E ficar dentro de casa. Rige. Vai servir ao marido. Vai lá para o teu patrão servir a ele. Não sou contrário a mulher trabalhar não, viu gente? Pelo amor de Deus. Não me interprete mal não. Certo? Mas eu estou dizendo o discurso que eu acho que muitas mulheres aqui já ouviram. Ou já falaram, pior ainda. Minha filha vai estudar bem muito para não depender de homem. Eita, meu Deus do céu, você está criando... Pô, meu filho vai estudar bem muito para dar a melhor vida que ele puder dar, com todo amor, com tudo, para a mulher dele se sentir tão amada que ela vai dizer, meu Deus do céu, eu já estou no céu e não sei. Aí a feminista se treme todinha, se dói, eu vou entronchar, entroncha. Uma vez, minha esposa estava assistindo um congresso de mulheres, e aí um pastor falou no congresso o seguinte, ele disse, o movimento mais comum dentro das igrejas são as Jezabéis. As mulheres mais velhas se tornam as Jezabéis da igreja. Tem muita Jezabel nas igrejas, vocês nem imaginam, gente. O que é a Jezabel? Aquela mulher mais velha venenosa. Você não vê a mão dela em nada, mas você sabe que ela está ali, ó, pegando as mais novinhas, orientando aqui, ali, pá, pá. Ela está feito um câncer dentro da igreja, ela está ganhando, ela tá assim, ó. E você não percebe, a bicha é perigosa, fofoqueira, faccionadora, divisora, perigosa, parece ser mestra do bem, mas vai olhar o ensino de verdade. Ensina as meninas, não, faz o seguinte, ó, tu faz de conta que tu é submissa, mas tu não é não, faz de conta. Isso é um ensino errado, viu? Isso é manipulação do marido. Você está ensinando sua filha a manipular o marido dela. Não ser sincera. Não ser uma mulher submissa, biblicamente submissa, que não é essa visão que o mundo tem de submissão, mas uma submissão falsa. Não é por amor. É por interesse de dominar o camarada. Controlar ele, de alguma forma. Não, tu vai lá e faz assim, faz assado e tal. Venenosa. O que é uma mestra do bem? É aquela que chega para a filha e diz assim, filha, tenha paciência. Filha, não é assim que você vai ganhar essa batalha não. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz isso. Confie no Senhor. Vamos orar. Eu entendo o que você está passando. É a mestra do bem. Essa é a mestra do bem. Mas a que faz, bota, dá um chute nele. Igual o mundo, é a mesma linguagem do mundo. Só que gospel, né? Não, mas a cláusula de exceção, ela diz que... E o perdão? E o amor?
E a graça de Deus? Vocês estão vendo como é que o ensino faz diferença? As mulheres idosas, elas foram chamadas a isso, a serem mestras do bem para as mais jovens. Ensinar as mais jovens a viver uma vida de verdadeira feminilidade. Até brinquei, eu disse, minha esposa, ela não é ainda mulher idosa, mas ela está na direção, está caminhando para isso. Até ela estava interpretando, aí eu disse assim, aí vai demorar um pouco. Aí ela fez assim, bem lento, né? Que era para dar ênfase à demora, né? Aí eu disse, olha, mas ela tem lutado já há 7 anos como uma mestra do bem. Como? Ensinando feminilidade dentro da igreja. Ensinando modéstia. Quantas meninas ficaram com a cara mexendo quando ela chegou e disse, ei, mulher, muda essa roupa. Não, mulher, não é assim não. Aí, essa mulher do pastor está querendo o que da minha vida? Está querendo ser mestra do teu bem. Há 7 anos que a mulher, eu acho que se falar em feminilidade, a mulher eu acho que já sai automático. Feminilidade, aí ela já fala na boca dela. 7 anos que ela está o tempo todo, sempre, todo congresso, todo estudo, toda coisa. Tem mulher que não pisa o pé na igreja para ouvir sobre isso. E diz que é mestra do bem. De que bem? Se nem tu sabe o que é ser feminina. Porque se tu não está aprendendo aqui, está aprendendo aonde? Na CES já com pensamento. É um anjo. Foi um anjo que trouxe um arquivo de download, baixou na tua cabeça e tu aprendesse. Porque a palavra tem que ser ensinada. E a mestra do bem tem essa função. O ensino está para isso dentro da igreja. É doutrina, é ensino. E os líderes fazem isso. E como eu não fui chamado para estar para as mulheres aqui, dizendo assim, vou ensinar você a ser mestra do bem, igual eu sou mestra do bem. Eu não sou mulher. Por isso que as mulheres mais velhas ensinam as mais jovens, porque elas sabem o que é o coração feminino. Mas tem mulher que o orgulho é lá em cima, ela não pisa o pé na igreja. Nunca. Não, eu aprendi. Aprendeu como? Aprendeu a ser mestra do invisível? Se tu não está aprendendo em outra igreja, está aprendendo aonde? Porque ver a gente não vê aqui. Mestra de quê? Aprendeu onde? O conhecimento veio de onde? Porque eu só posso ser o que eu sou porque eu estudo a palavra, eu escuto, eu busco. Porque não vem de um anjo que vem pelo estudo, pelo compartilhar, por ouvir outros pastores, por ouvir os irmãos dando estudo aqui, por orar juntos, por conviver como igreja. Então o ensino, meus irmãos, ele faz isso. Para que a palavra de Deus não seja difamada no mundo. Porque o mundo está aí doido para falar mal da gente. E o ensino provoca transformação nos homens idosos, provoca transformação nas mulheres idosas e provoca transformação nas mulheres jovens. E aí ele generaliza agora, no verso 6. Do mesmo modo, quanto às mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Jovens, sejam equilibrados, jovem. Porque a juventude no mundo é desequilíbrio total. Quando não está no movimento ideológico, está no meio da bagunça, tudo desequilibrado, tudo cheio de mazela na cabeça. Mas o jovem tem que ser moderado, equilibrado, saber comportar-se. Significando que o jovem tem que ser diferente do mundo. Hoje os jovens das igrejas estão uns cabelos de doido, uns calças de doido, uns roupas de doido, um jeito de doido, uns cheio de furo, tudo quanto é canto da cara, parece um gibi. Você diz, que moderação é essa? Que equilíbrio é esse? O cara olha para o cabo diz... Mas na hora que ele olhar para você, vai dizer, por que você se comporta assim? Por que você se veste assim? Por que você é assim? Por que eu não te vejo nos extremos lá, no movimento político, na loucura, nessas doidices que o mundo... Por que eu não te vejo? Não, porque eu sou equilibrado, sou moderado. Eu ouço a palavra de Deus. Minha vida é diferente. Aí Tito nessa hora podia estar pensando assim, é isso aí, Paulo.
Isso aí mesmo, Paulo, é isso mesmo. Aí Paulo vira para Tito, olha para ele e diz assim: seja você um exemplo de boas obras. Agora, Tito, é você, liderança. Liderança, diáconos, presbíteros, líderes, os que ensinam, os que lideram. Seja um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Aí ele se volta para os empregados. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus nosso Salvador. Está vendo que ele repete de novo o testemunho? Mais uma vez ele diz o seguinte: olha, viva assim para que o mundo veja como é bonito a nossa vida, como é belo o nosso estilo de viver, como é equilibrado, como somos felizes, como somos alegres por viver assim. O problema hoje, gente, é que os crentes estão do mesmo jeito do mundo. O mundo tem que olhar para nós e ver diferença em nós. Mas hoje eles estão vendo do mesmo jeito. Eles não têm nem para onde correr. Eles têm que ter para onde correr. O teu amigo da faculdade, na hora que ele estiver passando por uma dor e por um sofrimento, ele tem que dizer assim: eu vou lá conversar com fulano, porque eu vejo que ele é um cara tão equilibrado, tão sensato. Eu vejo a forma como ele vive a vida dele. Eu vou lá saber dele o que é que ele pensa. É assim que tem que ser, para que as pessoas vejam o nosso estilo de vida. Então, a liderança tem essa responsabilidade de ensinar de modo a provocar transformação nas pessoas. Sabe por quê? Verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela, a graça, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ela nos educa para a gente renegar o estilo do mundo. Vivamos neste mundo, vivamos agora. A graça de Deus nos educa para viver agora, de forma sensata, equilibrada, justa, correta, sábia, sensata, justa e piedosa. Fazendo o quê? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Entendendo que a gente está aqui de passagem. Viva agora de maneira santa, justa e piedosa. Sensata, justa e piedosa. Esperando a volta de Cristo. Esse é o nosso chamado como igreja. O que faz isso? O ensino. De quem? De líderes. Você diz: pastor, mas parece aqui que desviou o foco. Aguarda aí. Porque ele está falando agora de vida, de chamando o povo a viver. O que é que isso tem a ver com liderança? Vamos continuar. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A igreja é a reunião de um povo que se dedica a viver uma vida santa, diferente, sensata, justa e piedosa. As nossas soluções para os problemas não são as mesmas do mundo, são diferentes. A nossa forma de enxergar a vida não é a mesma do mundo. A nossa forma de enxergar a vida é diferente. Sabe por quê? Porque você não pertence mais a você. Você foi comprado para pertencer a Deus. Você não se pertence mais. Se você entregou sua vida a Cristo, você é um povo exclusivo de propriedade do Senhor Jesus. E tem que viver conforme o padrão do Rei. Boas obras, vida santa, vida diferente do mundo. Em tudo. Pastor, mais uma vez, o que isso tem a ver com liderança? Verso 15, Paulo parece que muda assim. O que é que tem a ver com o contexto? Tudo, olha. Ensine estas coisas. Ensinar o quê? Ensinar os idosos, as idosas, as mulheres jovens, aos jovens em geral, aos servos. Ensina você também. Tu o quê? Viver uma vida diferente. Uma vida sensata, justa e piedosa.
aguardando a volta de Cristo e vivendo aqui desse jeito, zeloso de boas obras, buscando viver uma vida santa na presença de Deus, agradável a Deus, ensina estas coisas. Mas se a liderança nem a vida dele ele sabe controlar, como é que ele vai ensinar isso? Se ele não sabe nada do que é vida sensata, justa e piedosa, como ele vai ensinar isso? Se ele não tem coragem de confrontar o erro, como ele vai ensinar isso? Se ele tem um rabo preso, como é que ele vai ensinar isso? Ensina estas coisas. Aí ele continua dizendo, também exorte, ou seja, incentive, repreenda, com toda a autoridade, que ninguém despreze você. O problema hoje, sabe o que é? É que a igreja escolhe um líder por questões políticas, por politicagem. Aí o líder assume por politicagem. Para se manter liderando, ele vai fazer o quê? Politicagem. Então ele vai ensinar a igreja o quê? Politicagem. E o ciclo continua até um dia Deus dizer assim, chega, acaba com isso. Por isso que a igreja foi orientada a escolher líderes biblicamente. Como? Olha o caráter e a habilidade de ensino. Principalmente o caráter. Depois a habilidade de ensino. Se você evidenciar isso, significa dizer que existe algo diferente na vida daquela pessoa. Não porque ela é um cidadão de primeira classe, mas porque algo Deus está fazendo ali para chamá-lo, como chamou Daniel, como chamou Sedraque, Mesaque e Abednego, como chamou Davi, como chamou Moisés, como chamou cada um deles. Homens perfeitos? Não. Irrepreensíveis. Cometeram falhas? Sim, a gente vê que alguns cometeram. Mas eles lutavam para estabelecer a verdade e para viver a verdade. Então, quando uma igreja ela escolhe líderes assim, ela tem certeza de entregar o bastão a alguém que vai continuar a defender aquilo que ela acredita que é a verdade. E esse alguém vai continuar ensinando à igreja a verdade. E a igreja vai continuar escolhendo líderes conforme a verdade. E esse ciclo continua enquanto houver batalha pela fé. Um dos maiores temores meus é que nós perdamos o caminho. Mas enquanto nós valorizarmos o que as Escrituras apontam e escolhermos biblicamente, e não por nossas preferências pessoais, mas porque vemos a mão de Deus agindo e apontando o caminho, nós jamais nos perderemos. Eu tive uma experiência de conversar com um líder, que o líder chegou para mim e disse assim, o líder liderava a igreja em torno de mais ou menos 30 anos que ele já liderava a mesma igreja. A questão é que nos primeiros anos de liderança dele, ele assumiu uma direção de liderança que não foi muito bíblica. Foi numa direção ruim para a igreja. E a igreja começou a assumir uma série de práticas que são muito antibíblicas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hipnose e regressão para tratar distúrbios. Loucura, né? E aí esse líder estava próximo de se aposentar. E aí ele então chegou para mim
E aí, no momento que eu estava ensinando a igreja, chegou e pegou no meu braço, tempo depois, com os olhos cheios de lágrimas. É grandão, tem mais de 60 anos, ele pegou no meu braço assim, eu disse, pronto, eu ensinei alguma coisa, esse cara está revoltado comigo aqui. Aí ele pegou assim e disse, eu louvo a Deus, porque certo dia eu acordei de madrugada com um sonho. Deus disse para mim assim, leia Oséias tal, aí ele deu a referência. E eu acordei perturbado, peguei o livro, fui lá olhar. E dizia assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Você está fazendo o meu povo perecer. Mas eu vou te dar uma chance. Aí ele, como uma pessoa bem avivada, ele disse que ouviu a voz dizer a ele, vou te dar mais uma chance. Antes de você se aposentar, devolva o meu povo para o caminho. Aí ele disse que essa noite ele não dormiu mais, ficou perturbado. Logo de manhã ele pegou o telefone, ligou para um pastor lá, amigo nosso, eu quero esse treinamento aqui na minha igreja. Se puder começar esse fim de semana, comece. Tive a oportunidade de poder dar um desses treinamentos lá. Aí ele disse assim, uma das coisas que mais machucava o meu coração era saber que eu passei todos esses anos assim e que eu talvez tivesse pouca oportunidade de preparar a igreja que eu sou pastor e devolvê-la para o caminho. Mas quando eu olho um jovem como você, firme nessa convicção e ensinando com essa firmeza, eu me alegro, porque eu sei que a obra de Deus, ela não vai ficar sem que alguém continue. E isso mais me angustiava, porque eu estava no fim da minha caminhada. E eu dizia, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque um dia vai ser eu. Serei eu. Chegando perto do fim da minha caminhada nessa missão. Peço ao Senhor que eu não tenha esse arrependimento que ele teve nesse sentido, de ter desviado da igreja. Mas a mesma angústia que ele tem, eu tenho. De deixar esse púlpito aqui e aqui continuar a verdade sendo pregada. Mas para isso vai depender se essa igreja continua querendo ser liderada pela verdade. E onde é que isso se define? Na hora que vocês escolhem um líder. Que vocês escolhem no sentido de reconhecer o que Deus está fazendo. E eu espero, não sei quantos anos, poder caminhar aqui, não quero ficar atrapalhando ninguém não. Quando eu começar a ficar mais cansadinho, eu vou dizer assim, ei jovens, suma aí, eu quero descansar, porque eu não quero ficar atrapalhando ninguém não. A igreja tem que andar com as pernas rápidas. Se eu tiver com a perna lenta, eu tenho que sair. Se for eu a causa de... eu tenho que sair. Mas eu espero em Cristo, irmãos, que a nossa igreja, essas crianças que hoje estão aqui, que a gente vem orar aqui por elas, sejam esses líderes corajosos, homens e mulheres, de fibra, que continuem aquilo que a gente começou. Com coragem. Então a gente precisa despertar para o compromisso com a palavra. Se a gente começar aqui a incentivar e dar ouvido a boizinha e boizinha que sabe falar bonito, mas que não tem vida, pode ter certeza, a gente vai entrar em maus lençóis. Então, observem. Já disse a Eli e Milena, falo para os jovens, vocês que estão aqui. Se aqui os jovens desejam um episcopado, desejam uma liderança, bota uma coisa na sua cabeça. Você tem que aprender a ter o couro grosso. Porque se você não tiver o couro grosso, não entre nisso não. Porque na primeira lapada que você levar, você vai ouvir o povo.
E você tem que ouvir a palavra. Esse é o compromisso do pregador, do líder. Liderar conforme a vontade de Deus. E se o povo manda o líder embora, a igreja entra em juízo. Não é o pregador, não. Não fez um convite descuidado ou impensado.